Salmo de número 23. Oremos. Te bendizemos, Senhor, porque Tu tens nos sustentado, tens nos guardado. O Senhor tem colocado graciosamente a Tua providência em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de também servir ao Senhor, adorar ao Senhor com nossas vidas, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Encha sempre o nosso coração de alegria em servir ao Senhor. Agora, quando haveremos de ler Tua bendita palavra, ó Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, ilumine-nos e aplique a Tua palavra em nossos corações. Amém. Em Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Salmo de número 23. Está registrado assim. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Penso que estou diante de um auditório que dificilmente, mesmo os pequeninos que estão aqui, dificilmente nunca ouviram esse texto pelo menos uma vez na vida. O que quero também expandir que certamente a maioria de nós tem esse texto até mesmo gravado, decorado. Este salmo, ele é um dos textos que, quando criança, logo cedo, os nossos pais nos ensinam ou nos ensinaram. Por diversos motivos. Até mesmo, em muitas ocasiões, espelhando as próprias necessidades de nossos pais, aqueles que desfrutaram da graça, exemplo desse que vos fala, de ter pais cristãos, até mesmo espelhando, talvez, um momento de adversidade em suas vidas. E a maneira com que eles encontraram de nos ensinar e manter a família unida e manter a paz na família, ou mostrar que o Senhor dirige a história de nossa vida, foi nos ensinar este salmo. O Senhor é o meu pastor. A bem da verdade, apesar de recorrer à imagem que vou compartilhar com vocês, ela quase que hoje já não existe mais na grande maioria das casas, mas era bastante comum nas casas, em algumas casas mais para o interior, ainda existem nas paredes este verso, sobretudo, este salmo, sobretudo o primeiro verso, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Alguns quadros até mesmo muito bem pintados, com uma boa ilustração. Fato é que este salmo ele nos é útil nas mais variadas circunstâncias de nossa vida. Cada um de nós agora, se recebêssemos um formulário com este salmo, só para preencher, colocar o nosso nome,
creio que cada um de nós teria ou tem o seu motivo, ou conjugando o verbo no mais variado tempo, já teve um motivo, ou tem um motivo, ou terá um motivo para preencher, colocar o seu nome e apropriar-se deste salmo e dizer: este salmo está retratando ou retrata a minha necessidade, o momento da minha vida. Este salmo realmente ele segue homens e mulheres desde que tomamos conhecimento. Ele é riquíssimo, portanto, na história da Igreja de Cristo. E aí eu faço uma interrogação. Qual de nós, em pleno século XXI, ousaria dizer ou dispensar este salmo ou essas porções, como alguém pôde dizer, este salmo é como se fosse uma verdadeira sinfonia de símbolos, uma sinfonia de ilustrações de nossa vida. E aqui não vem a discussão, a nossa tradição judaico-cristã estabelece que este salmo é um salmo de Davi. E sendo ele um salmo de Davi, ele é proferido em uma ocasião, permito-me dizer assim, provável, porque não temos uma precisão, mas aqui Davi já é um homem experimentado, já não está mais na sua juventude, o que não descarta para você, menino, menina, jovem, o que não descarta a aplicação dessas porções para a sua vida. Porque, apesar de dizer que o salmista, quando profere este poema, medita nessas porções, ele já é um homem experimentado e certamente ele está refletindo em tudo que já se passou em sua vida, as provações que ele passou, as provações com ele mesmo, internamente. Este homem, em outra ocasião, ele pergunta a ele mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Salmo 42 e o Salmo 43. Mas ele teve provações, e as mais variadas, dentro do contexto familiar. Sabemos que a família de Davi foi uma família que sofreu provações com nuances variadas dentro do contexto familiar, um irmão atentando contra a irmã, um irmão matando outro irmão, provavelmente, e aproxima-se bastante da realidade, que o contexto deste salmo está no contexto da perseguição de Absalão a Davi. Então, um pai tendo que fugir do próprio filho, o filho procurando ter ou possuir ou apossar-se do reino do próprio pai, contexto deste salmo. Então, Davi, ele tem, por assim dizer, uma experiência suficiente para refletir sobre a história de sua vida e deixar para cada um de nós este salmo que, como já disse e repito, ele é importante, valoroso para o nosso viver. E um dos motivos também, por ser um salmo curto, pequeno, ele é fácil, são 6 versos, são 52 palavras que compõem o salmo, ou 56 palavras no hebraico, que compõem o salmo. Deixa eu ver minha conta aqui. 56 palavras que compõem este salmo. Então, um salmo curto, fácil até mesmo de decorar. Podemos atribuir isto à providência de Deus também para nós, sabendo que a nossa mente tem facilidade de, às vezes, apagar da memória. Então, uma introdução que julgo ser relevante para nós. Porém, para não distanciar de nós uma aplicação deste salmo, ou seja, fazer com que isto
seja aplicado em nosso viver, nós lemos o Salmo 23, mas lógico que o que vem antes do Salmo 23 é o Salmo 22. E se você ler o Salmo 22, você verificará que no Salmo 22 não há pastos verdejantes, não há águas tranquilas. Muito pelo contrário, o Salmo de número 22, alguém escreveu assim: não há verdes pastos, nem águas tranquilas junto ao Salmo 22. Só depois de lermos o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparastes? É que chegamos a: o Senhor é o meu pastor. Temos de conhecer por experiência o valor do sangue derramado e ver a espada levantando contra o pastor, antes que verdadeiramente conhecermos a doçura do cuidado do bom pastor. Qual é a aplicação aqui? Qual é o ponto aqui? Que antes de nos apropriarmos de dizer o Senhor é o meu pastor, nós precisamos olhar o que este pastor fez, o que este pastor sofreu, o que ele passou. Então, quando olhamos ao Salmo 22, nós ouvimos aquilo que o próprio Cristo certamente iniciou a dizer na cruz, crucificado, no momento de agonia, no momento de dor, no momento de angústia, no momento de sofrimento, de aflição, no momento que a Escritura nos diz que o mundo ficou em trevas. O nosso Salvador clama ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? É só depois, então, de que um homem ou uma mulher, apropriando-se, usando a terminologia do Novo Testamento, crendo neste Senhor, crendo neste bom pastor, recebendo a obra deste bom pastor. Voltando à palavra, apropriando-se, então, da obra deste bom pastor, é que um homem ou mulher, de uma forma plena, na sua essência, pode chegar ao Salmo 23 e dizer: o Senhor é o meu pastor. Uma outra aplicação a mim, a você, nesta reflexão, quando decidimos, neste mês de outubro, pensarmos sobre a esperança em tempo de aflições. Nós conhecemos um pouco a história de Davi. Sabemos que, no primeiro momento, ele foi um pastor de ovelhas, ou uma tradução mais assim livre, ele foi um pastor de gado miúdo. Ele tinha habilidade com isto. Mas sabemos que a história de Davi, ele foi promovido pelo próprio Senhor a rei de Israel. Então, nós estamos ouvindo esses ensinos: o Senhor é o meu pastor, mas temos que nos curvar diante de um homem que tinha poder, diante de um homem que tinha governo, de um homem reconhecido, e é reconhecido até o tempo presente, como o rei de Israel, no que diz respeito ao trabalho que ele fez para aquela nação. Lemos e meditamos há tempo atrás sobre o Salmo de número 133, quando ele, Davi, diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. A exclamação do salmista pela obra que Deus faz em unir o povo de Israel. Mas este grande homem, este grande líder, este grande rei, este grande servo do Senhor, diante do Senhor, ele não se vê como rei, ele não se vê como um grande líder, mas ele se vê como uma ovelha. O que significa que ele se vê como um homem que depende
daquele que ele chama do pastor. E isto tem uma implicação extraordinária a mim e você, porque independe de vou chamar, o nosso valor na sociedade, independe de nossa importância, seja no contexto de nossa família, seja no contexto social, seja no contexto de nossa empresa, seja no contexto da igreja, independe do valor que temos. Davi nos ensina que ele coloca-se no lugar de ovelha. E, meus irmãos, a internet pode nos ajudar e pode ajudar a você, se você quiser fazer buscas de como lidar com ovelhas, como cuidar de ovelha, como criar ovelhas, e você descobrirá que a ovelha é um animal indefeso, diferente de muitos outros animais. A ovelha não tem garras, não tem dentes afiados. Você descobrirá que ovelha tem limitação na visão. Portanto, à noite fica mais complicado ainda para a ovelha. Você descobrirá que as ovelhas, ou a ovelha é um animal que não... A característica do animal, ela gosta de viver em grupo. Você descobrirá também que a ovelha, ela vou encontrar uma palavra mais rica, mas é um animal teleguiado. Um animal que se deixa levar. Portanto, se uma ovelha cai num buraco, a tendência, todas as outras que vêm atrás seguindo, caem no buraco. A intuição deste animal. Então, a lista pode ser grande, é um animal por característica, e aí talvez você já vai querer correr no Salmo para olhar isto, por característica, é um animal medroso, assusta-se fácil. E a ilustração é justamente esta, quando o salmista está pensando, o rei, pensando que ele é uma ovelha, ele é um homem que reconhece os seus temores, o seu medo, a sua dependência. Ele entende que ele precisa ser guiado. Ele não consegue se ver como um ser autônomo. Ele depende do pastor. Ele reconhece o seu medo. E quando o texto diz que o pastor leva a águas tranquilas, o conceito de águas tranquilas é porque, mesmo chegando à beira da água, porém, se a água for um pouco mais corrente, ou seja, se for até mesmo uma mini cachoeira, é possível que a ovelha fique assustada com isto, e ela não se aproxima da água, mesmo que ela tenha sede, e ela tem medo, e ela sente sede, e ela volta, e ela é capaz, então, até mesmo de dispersar. Por isto, a figura que o pastor conduz a águas e é acrescido a águas tranquilas. E é bem provável que o salmista está até mesmo pensando que o pastor providencia a reter a água em algum ambiente no deserto, reter a água de forma que se forme um poço e o espelho da água mostre tranquilidade para que a ovelha possa aproximar-se, beber a água e saciar a sua sede. Mas volta ao ponto, o salmista se coloca nesta posição. E parece que o salmo ele é muito individual, porque o pronome aparece na primeira pessoa do singular. O Senhor é o meu pastor. Ele guia a mim. Mas nós descobrimos nas Escrituras Sagradas, e por uma questão de tempo, não vou recorrer aos textos, mas nós descobrimos que, mesmo no Salmo, o povo de Deus é visto como rebanho, é visto como ovelhas. O que quer dizer a nós que, apesar do salmista mostrar assim, muita individualidade, muita
particularidade para com lidar de Deus, com o pastor, para com ele. Este salmo é um salmo comunitário. Este salmo é aplicado a todas as ovelhas de Cristo, a todo o rebanho do Senhor. Mas também chamo a sua atenção a benevolência de nosso Deus. E por que digo isto? Já nas duas primeiras palavras aparece Senhor, o nome de Deus, Yahvé, o Todo-Poderoso, o Criador, o Eu Sou, o Rei do Universo, aquele, conforme lemos agora no Salmo, Isaías 40, aquele que tem o mundo na concha de suas mãos. Mas observe a benevolência de nosso Deus. Ele é chamado de pastor. E pastor é uma figura que, no Antigo Oriente, é uma figura de muita luta. É uma figura de muito trabalho. E talvez, para exemplificar a mim, a você, nós podemos recorrer, e eu não vou tirar a sua mente muito assim do Salmo 23, mas marque o Salmo, ou tenha ele em sua mente, mas para ilustrar um pouco da figura de um pastor, aquele que trabalha, aquele que luta, aquele que nós podemos dizer assim, trabalha de sol a sol, precisa das suas estratégias, sai cedo com as suas ovelhas, o cuidado que precisa dispensar às suas ovelhas, a defesa que precisa oferecer às suas ovelhas. Nós temos imagem no Novo Testamento que o pastor tem 99 ovelhas no aprisco, mas uma está ferida, uma está afastada, e ele vai à busca, à procura desta ovelha, e ele coloca esta ovelha em seus ombros, ele traz esta ovelha, ele unta as suas feridas. Este pastor tem trabalho. Observe o que o salmista está dizendo deste Deus maravilhoso. Ele vem a nós. Ele não está distante. Ele é um Deus que se relaciona. Ele é um Deus pessoal. É um Deus cuidadoso. É um Deus amoroso. É Pai. Gênesis, capítulo 31, nós temos um exemplo de Jacó como pastor. Gênesis capítulo 31, se você é o primeiro livro da Bíblia, então marque o Salmo 23, Gênesis 31. Quero ler uns 2 ou 3 versos contigo, para você ter um pouco mais assim de noção do trabalho de um pastor, da dedicação do pastor. E o Senhor, o Yahvé, Todo-Poderoso, ele é chamado por Davi de pastor. Gênesis 31, verso 38 até o verso 40, diz assim, Jacó falando a Labão, tá? E não dá para repetir toda a história aqui, mas falando a Labão, seu sogro, e seu sogro perseguindo, tá? E ele diz assim, 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano, da minha mão o requerias, tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. Você consegue ter noção um pouco do trabalho de um pastor? Da dureza de ser pastor? Eu vou voltar, até o fim da exposição, eu vou voltar no texto de João, capítulo 10.
Mas quando chegamos, eu quero então transpor a sua mente agora ao Novo Testamento, quando chegamos em João capítulo 10, nós encontramos o relato de Jesus como o bom pastor. O próprio Jesus Cristo dizendo, eu sou o bom pastor. E o bom pastor faz o quê? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Nós não servimos um Deus de longe. Nós servimos um Deus de perto. Voltando ao Salmo de número 23, portanto, nós podemos ter toda a riqueza, e é isto que o salmista faz. Ele apresenta o Senhor. Ele faz uma apresentação do Senhor. E observe, irmãos, as qualidades que ele apresenta deste pastoreio. Como este pastor conduz, como este pastor supre as necessidades da ovelha. Ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, o que acontece? Nada me faltará. Essa expressão, nada me faltará, no sentido que eu vou ter tudo o que quero, mas a expressão, nada me faltará, eu tenho tudo o que me é necessário. É isto. Tudo que me é necessário para eu viver. Talvez nós possamos pensar, irmãos, naquilo que o apóstolo Paulo vai falar sobre contentamento. Aprendi a estar contente. Há uma canção no nosso inário, o cantor cristão diz assim, com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Paulo diz, escrevendo aos Colossenses, ele diz, olha, Cristo é tudo. Me veio à mente outra canção, Cristo é tudo para mim. Por isso o salmista vai dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que é este nada me faltará? Este Senhor, o salmista diz, olha, eu não sinto falta de nada. A gente observa que este pastor, ele é um condutor. E a imagem que o salmista, aquilo que disse, essa sinfonia de símbolos que tem em sua mente, ele diz, olha, sabe por que nada me falta? E ele vai dizer, olha, primeiro, ele me leva para alimentar em lugares que me sacia. Ele não me leva, talvez, no melhor e o mais caro restaurante da cidade. Não é isto que ele está dizendo. Mas, olha, ele me leva a lugares, a pastos verdejantes. O texto diz, olha, faz-me reclinar ou me faz repousar em pasto verdejante. Veja a ideia do nada me faltará. O pastor sabe da necessidade da ovelha. E posso aplicar isto a mim e a você. O Senhor sabe o que cada um de nós necessita. Veja que não cabe aqui falar nada me faltará, o Senhor vai me dar tudo o que eu pedir. Não, ao contrário. O Senhor concede-nos aquilo que Ele sabe que é essencial para o nosso viver. E o salmista relata isso. Ele, então, me leva a pastos verdejantes, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso. Eu quero destacar isso aqui com você. Note que o salmista vai atribuindo ao Senhor o condutor, aquele que sabe para onde tem que ir, aquele que sabe aonde tem que colocar cada ovelha. Ele vai dizendo, olha, ele refrigera, eu pulei o final do verso 1, leva-me para junto das águas de descanso. Já disse para vocês aqui, esta imagem de águas de descanso. Verso 3, refrigera a minha alma, ou refrigera-me a alma. A palavra
refrigerar aqui, irmãos, também pode ser traduzido como a palavra restaurar. Tente gravar isto. Acompanhe a palavra do Senhor. Porque ele vai terminar, o salmista vai terminar com uma palavra semelhante a esta. Refrigera minha alma, restaura minha alma. O que é isso? Traz de volta minha alma. Não vou guardar a surpresa para o final, não. É a mesma palavra que vai ser considerada e habitarei na casa do Senhor. Ou seja, a palavra habitar é ser trago de volta, é reencontrar com o Senhor. O eixo do Salmo está aí. É a ovelha que recebe o refrigério e no final é o anfitrião que recebe em sua casa aqueles que vão sendo reencontrados. Por isso o salmista encerra: e habitarei na casa do Senhor eternamente ou por longos dias. Ele segue dizendo, então, o salmista: refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Vou espiritualizar isto aqui, mas é real. A palavra guia-me pelas veredas da justiça, em algumas traduções aparece como trilha. O conceito aqui que é um caminho conhecido, é um caminho já traçado, é um caminho que outros já trilharam, já passaram. E se a nossa mente for pensando em ovelhas guiadas por um pastor no deserto, ou ovelhas passando em lugares perigosos, passando em trilhas que outros já passaram, que sabem dos riscos, mas são trilhas já conhecidas, veredas. Então diz ele, olha, guia-me pelas veredas da justiça. E eis aí a palavra justiça. Porque é algo reto. Isso nos faz pensar, a palavra justiça nos faz pensar nos ensinos do Senhor. E mantendo esse texto lá no contexto do Oriente Médio, mantendo esse texto no contexto dos seus primeiros leitores, certamente eles lembraram da Torá. Certamente eles lembraram da lei do Senhor. Nós podemos, e me veio à mente aqui, a lei do Senhor é justa, a lei do Senhor é perfeita. E eles sabiam que outros já haviam sido guiados pela lei do Senhor, obedecidos à lei do Senhor. E o salmista então diz, olha, ele me conduz por caminhos, por veredas da justiça, por amor do seu nome. O valor do nome do Senhor. Quando Moisés, comissionado pelo Senhor a guiar o povo no deserto, ou tirar o povo da casa da escravidão e o conduzir à terra prometida, ele faz a pergunta ao Senhor. E quando eles me perguntarem, quem é que te enviou? Qual é o seu nome? A resposta que Deus deu a Moisés foi, diga a eles, o eu sou. E nós encontramos no livro de Levítico o Senhor dizendo da consagração do seu nome, do zelo do seu nome, o amor do seu nome, o poder do seu nome. Mas parece-nos que esta apresentação que o salmista vai fazendo, parece que existe um hiato, porque ele está dizendo, olha, o Senhor, o Senhor é o meu pastor, nada me falta, Ele me faz repousar em pasto verdejante, Ele me leva para junto da água de descanso, Ele refrigera a minha alma, Ele guia-me pela vereda da justiça. Mas ele diz, verso 4, ainda que, como sinalizando, o salmista está pensando naquilo que já se passou em sua vida, o salmista também está deixando a mim e a você lições preciosas para que eu e você
como servos do Senhor, ou mantendo o conceito da imagem da ovelha, como ovelhas do Senhor, guiados pelo Senhor, é possível que o Senhor nos conduza a vales sombrios. E eu quero destacar com você, porque o verso 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O salmista está dizendo: nada está fora do controle do Senhor, nem a sombra da morte. Estudamos Abacuque agora há pouco na escola bíblica dominical. Mas deixa eu lhe dizer, porque na prática, esse conceito de a sombra da morte, ou seja, tempos de aflição, tempos de angústias, tempos de expectativa. E por isso eu disse que, distribuindo um formulário, agora pela manhã, cada um de nós certamente colocaria o nosso nome para dizer: olha, o Senhor é o meu pastor, e tem o seu motivo para dizer isto. Tem as suas razões para dizer isso. Mas eu gostaria de mais alguns segundos de sua atenção. Observe que o salmista diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra, eu sei que é desesperador para mim, como é desesperador para cada um de nós. Mas se eu fazer uma pergunta para mexer com você, o que uma sombra pode fazer? Pense comigo. A sombra de um cachorro pode te morder? Mas ela pode nos assustar. Pode ou não pode? Assusta ou não assusta? Eu tenho militares aqui. Uma sombra de uma espada pode fazer alguma coisa? A sombra de uma espada pode matar alguém? Pode sangrar alguém? Mas pode trazer desespero? Pode ou não pode? Pode trazer medo? Pode. O que a gente pode pensar diante disso? O salmista está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra, mesmo que seja uma sombra, tenho medo, eu não temerei. Mas qual o pensamento dele? Porque tu, o quê? Tu estás comigo. Mas pense um pouco mais comigo. Só existe sombra porque também existe o quê? Luz. É verdade ou não é? E eu não sei se veio à sua mente, mas o Senhor é a nossa luz. O salmista então diz: olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, mesmo que eu tenha algum pavor, mesmo que eu tenha alguma angústia, mesmo que eu tenha algum sofrimento, mesmo que eu tenha algum medo, mesmo que isto me cause algum espanto, eu estou seguro. Eu estou passando com o Senhor. Eu não sei qual de nós, o quanto de nós pode nesta manhã ouvir o Senhor Jesus Cristo dizer aos nossos ouvidos: eu estarei contigo todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Observe que o salmista nos ensina que não passaríamos por aflições. O próprio Jesus Cristo diz a cada um de nós: e no mundo tereis o quê? No mundo tereis aflições. Podemos dizer: no mundo tereis o vale da sombra da morte. Mas para a ovelha que conhece o pastor, ela conhece. Indo agora a Jesus Cristo, a ovelha conhece o pastor, a ovelha conhece a voz do pastor, a ovelha não vai com outros pastores. E já quase encerrando a minha meditação com vocês esta manhã, ovelha é este animal, sim, irmãos. Aprendi que
inclusive, até o dia de hoje, vou voltar a Israel só para ver se lá eu vejo alguma coisa dessa natureza. Mas em outros países do Oriente, é bastante comum você ter um rebanho e você não ter um único pastor ali com aquele rebanho. Por quê? A ovelha ela se identifica com o pastor de tal maneira que se aquele pastor vir a morrer, ela não consegue seguir um outro guia. Então, o que aprendi? É bastante comum ter um senhor e um jovem. Para quê? Caso aquele senhor venha a morrer, a ovelha já esteja também acostumada com o quê? Com aquele pastor. Note a dependência da ovelha para com o pastor. Eu sei que a nossa mente dá aquela vagada, e você já pensou até em outros animais que são apegados a nós também, né? Apesar de não serem ovelhas. Não é verdade? Você está imaginando talvez o seu bichinho de estimação. Não é verdade? Todo mundo agora foi em casa, agora assim com a mente, né? Quem possui, né? Começou a imaginar, meu Deus, que sou apegado, aquele animal ele é apegado a mim. Tá? E ele se identifica agora, imagine o que o salmista está aplicando aos nossos corações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E ele diz, olha, o teu bordão, que é um bastão de defesa, e o teu cajado. O cajado serve para o apoio do pastor, o cajado serve para emitir som nos penhascos, nas trilhas, para que as ovelhas que têm dificuldade com a visão seja guiado também pelo som. Então ele bate e a ovelha sabe aonde está o pastor e ela segue a trilha, e daí voltarmos às veredas, às trilhas, às veredas da justiça. Então, mas o cajado também serve em alguns momentos para buscar uma ovelha que caiu. Ou até mesmo, em algum momento, serve até de apoio para que a ovelha possa passar por algum lugar onde ela não consegue pular. E ele diz então, verso 4, final, o teu bordão e o teu cajado me consolam. E aí nós podemos, já caminhando para o final, dizer assim, é possível observar este salmo, dividindo ele em duas partes. Podemos ver um pastor, mas também podemos ver um hospitaleiro, um anfitrião. A partir do verso 5, ele diz, olha, preparas uma mesa na presença dos meus adversários. É impressionante. Ele agora se vê sendo acolhido, recebido. E o conceito de adversários é um conceito de agressores. E não necessariamente agressores por algum motivo encontrado em nós, mas agressores pela insensatez do agressor, agressores por escárnio do agressor, agressor por ver a vulnerabilidade da ovelha. É por isso que Jesus Cristo vai dizer que o falso pastor, quando vê que a ovelha vai ser atacada, ele foge. Então, pela fragilidade, esses inimigos, esses agressores, eles são insensatos, eles têm os seus escárnios, o insulto, a afronta, a vergonha. Não necessariamente porque houve uma guerra e gerou inimizade, no sentido de haver uma batalha diretamente armada. O salmista diz que, em meio a uma situação perigosa, então, verso 5, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, no meio de uma situação perigosa, o Senhor me acolhe. O Senhor é o meu anfitrião. Ele me hospeda.
puxar a sua mente mais alguns segundos, só para você ter uma ilustração. Lembra dos espias que entraram para ver a terra? Lembra o que Raabe fez com esses espias? Eles corriam risco e ela os escondeu. Josué capítulo 2, protegeu eles porque eles estavam correndo risco. Senhor, o salmista está dizendo: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Conceito de óleo aqui, um dos grandes conceitos do óleo aqui, alguém que está tenso, alguém que está aflito, alguém que está no limite da sua vida. Salmo 133, lembram? O óleo que é colocado sobre a cabeça. O conceito aqui é de um frescor que este óleo traz. É do alento que este óleo traz. Até mesmo da calma que este óleo traz. Usando uma palavra moderna, da terapia que este óleo traz. Então o salmista diz: prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. E ele termina, irmãos, dizendo, e eu quero então terminar, ele termina dizendo: bondade e misericórdia. Ele lembra, o Senhor é bom. Ele lembra que o ensino do Senhor é bom. Ele lembra que bondade é porque o Senhor está sempre pronto a perdoar. Irmão Cláudio hoje lembrou do texto do profeta Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, a partir do verso 7, diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e torne-se para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. E o salmista diz, olha, bondade, a bondade do Senhor. O Senhor é maravilhoso em perdoar. Ele é rico em perdoar. Ele então diz, olha, bondade e misericórdia. Meus irmãos, a misericórdia transmite-nos a solidariedade divina, a graça de Deus vindo sobre o seu rebanho, sobre as suas ovelhas. Então ele diz, olha, bondade e misericórdia. Misericórdia é igual fidelidade, a fidelidade do Senhor. A capacidade do Senhor realizar maravilhas, a capacidade do Senhor em salvar, em redimir, em oferecer proteção. Bondade e misericórdia me seguirão. E esse é o conceito, irmãos, me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei. Este é o conceito lá do verso 3, refrigera minha alma. Estarei restaurado, reencontrarei com o Senhor, voltarei para a casa do Senhor. Meditando nestas porções da palavra do Senhor, lembrei-me, talvez alguns de vocês conheceram, o Dr. Russell Shedd, pastor batista, faleceu talvez há 2 anos atrás. O conheci, o ouvi algumas vezes, eu e minha esposa tivemos a graça de bater uma foto junto com ele. E o Dr. Russell Shedd, já nos últimos dias de sua vida, ele disse às pessoas que estavam junto com ele: estou voltando para a casa do Pai. E o salmista diz, olha, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por toda a eternidade. O tempo não mais me permite, e já falei algumas vezes que estava chegando ao final. Lembremos de nos apropriar do início deste salmo.
o Senhor é o meu pastor. Só pode apropriar-se deste salmo quem, na verdade, rendeu-se ao senhorio de Cristo. Encerro, os convido a estarem de pé, lendo as palavras do Senhor Jesus Cristo, registrada em João capítulo 10. Ouçam. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e a conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante dela. O Senhor trilhou o nosso caminho. Amém. Diz João, então, verso 4, depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhece a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus lhe propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Ao sair daqui desta manhã, saia seguro que o Senhor, como diz o salmista, apesar de andar pelo vale da sombra da morte, o Senhor está contigo. Eu não sei se nós conseguiremos cantar. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e
salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço.